Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Autismo Cast. Aqui nós vamos bater um papo sobre como os pais podem ajudar os filhos autistas a se comunicar. Eu sou o Wesley Aragão E eu sou Carla Oliane. e o tema de hoje é: Meu filho autista já fala. Ainda preciso estimular? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, por você ser fono, vai ajudar nisso, né? Qual o principal objetivo da terapia fonoaudiológica no tratamento do autismo? O objetivo do tratamento fonoaudiológico, tanto em crianças, adolescentes ou adultos, é ajudar nas dificuldades tanto das habilidades comunicativas como nas habilidades sociais. Para quem já está há mais tempo, né, estuda sobre autismo, sabe que para você preencher os critérios diagnósticos, a pessoa precisa apresentar déficit na comunicação social e a presença de comportamentos restritos e repetitivos, né? Comportamentos, interesses, atividades restritas e repetitivas. Então, o fonoaudiólogo ele vai atuar diretamente nessa parte da déficit na comunicação social, para ensinar habilidades comunicativas e habilidades sociais também que são importantes. Algumas pessoas acabam restringindo o nosso trabalho somente ensinar a criança a falar. Então, acredita que a terapia fonoaudiológica é justamente para ensinar a criança a falar, que é o objetivo do nosso podcast de hoje. Porque quando a criança começa a falar algumas palavrinhas ou algumas frases, os pais dão aquela aliviada e acabam esquecendo, às vezes, ou esquecem ou não sabem mesmo que existem outras coisas que também precisam ser trabalhadas, que não é somente a fala, né? A comunicação ela é bem mais ampla. Então você quer dizer, Carla, que o principal objetivo da terapia fonoaudiológica, de forma geral, né, é a criança se comunicar. Até porque, até onde eu sei, o trabalho da fonoaudiologia, o objeto de estudo de vocês, fonos, é a comunicação. Acaba trabalhando outras áreas, como motricidade e tal, mas o foco é a comunicação, na verdade. E é importante, eu acho que, deixar isso claro, porque esse é o tema central do episódio de hoje. Se a criança já fala, porque ainda deve continuar estimulando, levando as terapias e tal. Qual a principal diferença entre se comunicar e falar? Bom, essa pergunta é muito importante e que causa uma certa confusão na maioria das pessoas. A comunicação ela é muito mais ampla do que a fala. Por exemplo, tem crianças que já conseguem falar algumas palavrinhas soltas, certo? Mas ela ainda não consegue formar uma frase bem elaborada. Ela não responde perguntas simples ainda, perguntas simples, curtas. Ela não faz perguntas, não faz comentários sobre um desenho que ela está assistindo ou sobre um livro que ela leu. Ela não conta uma história para o adulto, né? Não tem habilidade da narrativa. Ela não faz os relatos de fatos passados. Por exemplo, você perguntar o que foi que a criança fez na escola, ela ainda não consegue te contar, porque isso já demanda dela mais habilidades. Então, a fala, pensa assim, de uma forma mais simplificada. Para você falar, você precisa movimentar as estruturas, os órgãos fonoarticulatórios, lábios, língua, bochecha. Os dentes também são importantes para segurar a língua. Então, tudo isso aí, trabalhado em contexto, com harmonia, você consegue articular os fonemas. P, B, são fonemas bilabiais, um encosta no outro. O T, D, L, N, a língua sobe. Então, a gente precisa realmente fazer um movimento articulatório correto para poder pronunciar esses fonemas. Os sons, né? Os sons. Os fonemas, eu ia falar do som agora, que seria a voz, né? Que é o ar que sai da pulmão, isso de forma bem simples, né? O ar sai do pulmão, passa pela laringe, vibra nas pregas vocais, e esse som que vocês estão ouvindo, que é o som da minha voz, cada um tem o seu som particular. Mas a comunicação não é somente você falar, não é somente você produzir a sua voz, né, de forma ok. A comunicação, ela realmente, para você se comunicar com uma outra pessoa, você precisa passar uma mensagem para essa outra pessoa. Lembra lá da época da escola que a gente estudava emissor, receptor? Você passa uma mensagem para o receptor, né, para quem vai receber a sua mensagem. Então, como é que essa mensagem ela pode ser transmitida? Ela pode ser transmitida por meio da fala, quando você articula tudo direitinho os fonemas. Ela pode ser transmitida por meio da escrita, seja no papel, no WhatsApp. Pode ser transmitida por meio de gestos também. A língua de sinais também é uma língua, né? Os sinais você também pode utilizar. Os gestos também. E a comunicação alternativa e tantas outras formas também, né? Não só essas são, digamos, as principais.
Mas a comunicação ela é muito mais ampla. Então, tem autistas que já conseguem falar algumas palavras, mas que ainda não conseguem transmitir uma mensagem para o pai ou para a mãe, não conseguem expressar uma emoção, dizer que está chateado, por que está chateado, ou então contar o que fez na escola logo cedo, é, leu uma história, depois ele fazer uma síntese, ou até mesmo contar uma história que ele lembrou, que ele leu, que ele vivenciou, responder perguntas simples, fazer perguntas. Então, a comunicação, ela realmente está direcionada, está diretamente relacionada. Você tem uma mensagem e você comunicar essa mensagem para uma outra pessoa. Que pode ser uma pessoa só, podem ser duas, vai depender se é um diálogo, se envolve mais de duas pessoas. Mas, no geral, de forma mais sucinta, é isso. Então, algumas crianças autistas, elas falam, digamos, no tempo esperado, mas a fala é muito marcada por ecolalias. E aí os pais não percebem que são ecolalias e acham, não, ele tá falando, ele tá bem, ele tá falando bem. Então, isso acaba até atrasando muitos diagnósticos, né? Porque os pais falam, não tem como ele ser autista, porque ele fala, entende? Ou então, para que eu vou levar para fono se ele fala tão bem? Fica meio que duvidando da importância do terapeuta, né, do fonoaudiólogo. E aí depois, quando eles começam a estudar mais a fundo, a mergulhar nesse universo do autismo, eles percebem que a ecolalia é uma forma bem peculiar da linguagem das pessoas autistas, né? Existe a ecolalia tardia, imediata. Eu acredito que depois a gente poderia fazer um podcast só sobre a ecolalia. É uma dúvida bem pertinente dos É pais. uma dúvida bem recorrente, eu não lembro se a gente já fez, eu acredito que não. Mas a ecolalia confunde muito. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu não tenho nada contra a ecolalia. Eu sempre busco trazê-la para um contexto, para um diálogo, ressignificar aquela fala da pessoa, para buscar o máximo que eu puder trazer para ela poder se comunicar comigo, né? Porque em alguns momentos ela vai utilizar aquela ecolalia como uma forma de se regular. E muitas das vezes, nesse momento, eles não querem muito papo. Mas em outros momentos, eles estão ali brincando e lembrando dos personagens e começam a falar as falas dos desenhos. E aí você pode ir lá e, verdade, você vai tentar buscar chamar a atenção da criança para um diálogo, mesmo que seja um diálogo curto, de menos de 1 minuto, mas você já vai fazendo esse trabalho, né, para trabalhar essa habilidade que é tão importante, que é o diálogo, né, a atividade dialógica. Então, a comunicação é algo muito mais amplo. Não é somente você movimentar lábio, língua, bochecha e produzir o som, né? Que seria a voz. Não, é a voz. E você citou um exemplo muito recorrente, que é a criança autista que fala, mas não se comunica. No caso, principalmente com a colalia, muitas das vezes. Só que tem também o outro caso da criança que não se comunica, não fala, mas se comunica, não é verdade? Tem crianças que ainda não se comunicam por meio da fala, como eu expliquei, mas não se comunicam por meio da fala, mas elas se comunicam de outras formas. Pode ser por meio de uma comunicação alternativa, de um PEX, ou de um aplicativo de comunicação alternativa, ou por escrita, elas podem se comunicar, né? Não é porque a pessoa não fala que ela não vai se comunicar. O que acontece muitas vezes é que os pais, por não saberem disso, acabam não trabalhando essa parte, não trabalham a comunicação como um todo. E ficam muito focados somente na fala e não trabalham as outras formas também de comunicação, que são tão importantes quanto. E pense comigo, se você fosse uma criança de, não sei, 4, 5 anos, e você ainda não falasse nada, imagine o quão angustiante seria para você não poder conseguir expressar suas necessidades, os seus desejos, né? O que você está sentindo naquele momento, de nenhuma forma, porque já que você não consegue utilizar a fala, né? Você também não vai utilizar a escrita, porque a criança não sabe escrever ainda, não vai utilizar a comunicação alternativa, não vai utilizar libras, não vai utilizar gestos, o apontar, não vai utilizar nada, ela simplesmente não vai conseguir se comunicar. É muito angustiante, assim, eu sempre gosto de trazer esse exemplo, porque é um exemplo de empatia mesmo, de você se colocar no lugar do outro, sabe? Eu sei que muitos pais ficam com receio de entrar com uma comunicação alternativa enquanto a fala não aparece, né? Enquanto a fala não vem, justamente com medo de substituir a fala, mas isso aí é até tema para outro podcast, quando na verdade não é bem assim que as coisas acontecem, né? É importante que a pessoa tenha essa possibilidade de ampliar o seu leque de comunicação, né? E aí, se a fala vier, vai ser uma comunicação aumentativa, né? Caso por algum motivo ela não apareça, ela já vai ter uma forma de se comunicar, que esse deveria ser o objetivo primordial, né? A comunicação.
E é importante também, acho que, falar, porque muitas vezes a criança autista fala, mas tem até níveis, né, de como ela vai se comunicar através da fala. Não é simplesmente a criança fala duas, três palavras, nossa, ela não tá no mesmo nível de uma criança que já conta histórias, na verdade. Que já faz relatos de fatos passados, que já tem iniciativa de comunicação. Pronto, você falou, lembrei de um paciente meu, ele tem 3 aninhos e ele fala algumas palavrinhas soltas. Mas como é que ele fala? Ele nomeia. Por exemplo, ele tá brincando, ou então ele tá com um livro que ele gosta, e aí ele vai falando o nome das coisas que ele gosta, o nome dos animais, dos meios de transporte, ou então quando a mãe pergunta, cadê o carro? Ele aponta e ele fala. Mas ele não tem ainda a iniciativa comunicativa de chamar o pai para brincar, ou de fazer uma pergunta, de responder uma pergunta, de fazer algum comentário, por exemplo, que lindo, que delícia, ou então chamar, vamos brincar. Ele não faz nada disso, ele só nomeia, ele utiliza a função da linguagem de nomeação, ele nomeia as coisas que é do interesse dele, algumas letras, alguns números, algumas cores, algumas formas, alguns animais, meios de transporte, mas sempre ou ele falando em voz alta, quando ele está brincando sozinho, ou quando o adulto pergunta e ele responde, mas nem sempre ele responde na mesma hora, ele pode às vezes até apontar e não responder. Então ele é uma criança que ele já fala algumas palavras, mas que ele ainda não se comunica com o outro. 2 vezes apenas ele procurou o pai e pediu ajuda. Na primeira vez ele falou ajuda, né, porque ele não falava praticamente quase nada, e ele olhou para o pai, entregou o objeto e falou ajuda. Depois ele não falou mais ajuda. E a segunda vez ele pegou um outro objeto que ele queria fazer alguma coisa, não estava conseguindo, e ele entregou os 2 objetos para o pai e ficou esperando. Ele olhou para o pai e entregou. Ele não falou ajuda, mas ele pediu algo. Então isso também acontece muito com os meus alunos também, que eles compram o PAP, né, o curso, porque querem que a criança fale. Quando eles vão estudar e estudar mais a fundo, eles entendem que existem várias outras habilidades que são importantes e que precisam ser trabalhadas. Isso quer dizer que eles vão deixar de trabalhar a comunicação verbal? Não. Mas eles percebem a importância de você trabalhar outras habilidades que são pré-linguísticas, são consideradas pré-linguísticas e que são tão importantes quanto. E que se você conseguir trabalhá-las, quanto mais você conseguir trabalhá-las, melhor para o seu filho, mesmo que ele já fale. Porque, Acho que o exemplo da Magali é Magali. Eu não não, lembro, é né? Magali. 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 O exemplo da Magali é bom. O filho dela tem quantos Eu, anos, você eu lembra? acredito que ele tem 6 anos, que eu lembro que ela veio falar comigo antes de comprar o curso, perguntando se o curso seria interessante para ela e para o filho dela, justamente pelo fato dele já falar. Ele já fala bastante, ele já tem um brincado, faz de conta e tal. Ele tem um nível mais avançado de Sim, de comunicação verbal. comunicação verbal, sim. Mas aí, quando ela adquiriu o curso, que ela fez, que ela concluiu, até ela fez o depoimento, né? Achei muito bacana. Ela viu que tinha muitas outras coisas que dava para ela trabalhar, que ela ainda precisava trabalhar com ele, coisas que ele já fazia, mas que ela precisava reforçar mais. Porque é aquela coisa, gente, até no podcast de vocabulário a gente falou sobre isso. Um exemplo clássico, vocabulário. A gente sempre está aprendendo novas palavras. Você não vai. Não existe isso, eu sei todas as palavras da língua portuguesa. Não existe, existem muitas palavras da língua portuguesa. A comunicação, a gente sempre está aprimorando, a gente sempre está aprendendo coisas novas. Por exemplo, agora eu estou dedicada, junto com a estudar a linguagem não verbal mais a fundo. Então, a gente está aprendendo várias coisas, assim, de analisar mesmo as pistas visuais e saber pelas expressões faciais, né, as microexpressões faciais, se a pessoa está mentindo, se a pessoa está com desprezo ou coisa do tipo. Já estou conseguindo identificar algumas pessoas do desprezo. Mas assim, isso é muito bacana. Então, ela viu que com o curso ela tinha várias outras coisas que precisavam ser trabalhadas e outras que precisavam ser reforçadas e fazer de forma diferente para que ele se interessasse mais e tivesse mais iniciativa de se comunicar. Que foi o caso dos livros, que ela sempre leu para ele, que ela é formada em biblioteconomia, e ela sempre leu para ele, ela sempre incentivou a leitura, mas de uns tempos para cá ele não estava muito interessado na leitura e ela, assim como ela valoriza muito, né, a leitura é muito importante, e ela foi buscando novas estratégias para chamar a atenção, para que ele se interessasse mais, para que ele tivesse mais iniciativa de se comunicar e de ficar mesmo no momento da leitura. E graças a Deus ela conseguiu, teve bons resultados, bons avanços. E eu acredito que o caminho é esse, né? Não é porque a criança aprendeu a falar uma palavra ou outra, ou já fala algumas frases, que o trabalho acabou, né? Não tem mais o que fazer. Já
Isso às vezes acontece, tá? E por isso que a gente está falando sobre isso hoje no podcast, porque infelizmente alguns pais, por falta de informação mesmo, às vezes o terapeuta não explica isso também, não deixa, digamos Claro. assim, claro no primeiro momento que, que a comunicação é algo amplo, e aí os pais, começou a falar, já aconteceu isso comigo, não foi uma vez não, já aconteceu mais de uma vez. Os pais, depois que a criança começa a falar, dar uma relaxada, assim, sabe, nos estímulos, até ficar meio que sem querer levar para terapia, porque já tá falando, já não sei o quê, já me responde. Mas você tem que ver que são várias funções, né, várias habilidades de comunicação que precisam ser trabalhadas. Se a gente for elencar assim, eu como leigo da fonoaudiologia, que eu não estudei fono, É casado com a fono, né? sou Então você casado sabe com. bastante coisa. Sei bastante coisa, mas não tão profundamente assim. Mas se for elencar, a primeira criança vai comunicar o que ela quer, não é verdade? Aí depois a criança vai subindo, ela vai se comunicar como ela sente, como ela está, vai falar o que ela precisa. Aí depois do tempo ela vai contar o que aconteceu, os relatos de fato passado. Que é uma habilidade bem avançada e bem difícil também. Porque às vezes os pais, por não entenderem essas etapas, aí, por exemplo, a criança começou a falar algumas palavras. Aí eles já querem que a criança fale frase de 3, 4, 5 palavras. Aí já quer que a criança responda o que foi que fez na escola. Já quer que faça uma palestra. Aí fica difícil, porque a criança não consegue responder aquela demanda ainda, ela não dá conta daquela demanda ainda, porque o nível dela de linguagem ainda não tá ainda. Porque às vezes os pais pensam, não, ele já está falando, então ele já pode responder perguntas simples e complexas, já pode fazer relatos, já pode contar histórias, entendeu? Já pode falar frases mais elaboradas. E não é bem assim. A gente vai trabalhando, ampliando o vocabulário, trabalhando as frases. Primeiro pergunta simples, o que, quem, onde. Depois perguntas mais complexas, por quê, como. Se a gente for E aí chegar no vai. nível de adolescente, aí vai ter flertar, apresentar Sim. trabalho na escola. Essa parte de flertar, eu super indico aquele documentário. Não sei se é uma série, acho que é um documentário da Netflix, Amor no Espectro. Eu Que acho que é um fala... reality show. é um reality show, verdade. Que fala sobre. Que mostra autistas jovens e adultos procurando um relacionamento amoroso. E você vê a dificuldade que eles têm. Mas E ali todos falam, né? sim, todos são verbais. Eu não acredito que comunicação alternativa não tinha nenhum, não. Todos falavam, verdade. Foi até uma coisa assim que muitos autistas que eu acompanho adoraram o reality, mas eles sentiram falta de terem realmente autistas não verbais, né, que se comunicassem por comunicação alternativa, e também que eles se relacionassem com, porque eu não quero dar spoiler, né, se relacionassem com neurotípicos e não apenas com autistas. Mas assim, isso que você falou do relacionamento amoroso, mas isso também vai para outros âmbitos, por exemplo, a amizade. A pessoa até gosta do coleguinha, da coleguinha, quer fazer amizade, mas não sabe como iniciar uma conversa. Porque isso é uma habilidade difícil, principalmente para os autistas que têm dificuldade na socialização. Eles não sabem muitas vezes o como iniciar. Já tem outros que conseguem iniciar, mas não conseguem sustentar. Eu tenho uma paciente assim, que ela tem 9 anos, ela quer brincar com as crianças, ela não sabe chegar. Posso brincar com vocês? Ela simplesmente chega, toma o brinquedo e sai correndo. É a forma que ela aprendeu. Ela pega a bola e sai correndo, que ela gosta de brincar com os meninos. Talvez ela aprendeu que assim ela chama a atenção deles, né? Porque eles Mas começam a não. correr atrás dela e ela acha engraçado. E na cabecinha dela ela já tá brincando, entendeu? Só que as crianças ficam estressadas e aí toma a bola de volta e não querem brincar com ela. Então, pra gente é algo, nossa, é tão simples, né? Só chegar pra outro e dizer, posso brincar com você? Mas se foi uma habilidade que não foi ensinada, que eles não entendem essas nuances da comunicação, pode passar despercebido. Então, ela é uma criança que ela super sustenta uma interação, ela faz perguntas, ela responde, ela faz comentários. Eu tava atendendo ela online um dia desse, eu sentia que ela tá com dor de barriga, ela toma chá de boldo. Tipo assim, ela responde tudo, mas é difícil ela iniciar, ela tem uma dificuldade. Então, até isso a gente tem que tomar cuidado. Tem criança que tem dificuldade de iniciar. Então, ela precisa realmente de um suporte maior, mas depois ela sustenta bem. Já tem outros que iniciam, chama a criança para brincar e depois de 5 minutos sai e deixa a criança lá porque ela não sabe como sustentar, ela não tem habilidades comunicativas e sociais suficientes para se manter naquele diálogo, naquela troca, naquela brincadeira por mais de 10, 15 minutos. Então, é importante a gente avaliar isso, porque cada caso é um caso. E é interessante a gente estar falando tanto assim de comunicação para os pais perceberem que é algo muito mais amplo. Que o objetivo deles, o objetivo de todo mundo, na verdade, que se importa com a criança é tornar ele um adulto
mais dependente, que se comunique de uma forma que se comunique de verdade, na verdade. Falei de forma cacofônica, na verdade, Não, de verdade. Mas não, tudo mas bem. eu entendi. É. E o objetivo é que ele se comunique, que é algo muito mais amplo. Tanto é que, se a gente for olhar, a fonologia trabalha também com pessoas que falam, que não têm dificuldade de comunicação déficits, como os autistas, que vão trabalhar oratória, vão trabalhar como se portar na entrevista e A tal. É expressividade, né? expressividade. A oratória. Que é um nível mais avançado, na No verdade. meu caso, assim, que eu dou aulas, dou palestra, faço consultoria e tal, e também desenvolvi um problema vocal, né? No meu caso, se eu não tivesse desenvolvido o meu problema vocal, a fenda, eu trabalharia somente a parte de oratória e expressividade para poder conseguir me expressar cada vez melhor. Mas como eu desenvolvi um problema clínico, então eu estou fazendo os dois, né? Na verdade, eu deixei de lado um pouco a parte de expressividade para poder cuidar da minha fenda, que é um problema clínico. Mas a fonoaudiologia, ela também trabalha essa parte, né, de expressividade, de oratória, que são pessoas que já falam, é, mas a dificuldade maior, por exemplo, se apresentar em público, como se comunicar, utilizando a questão dos gestos, de não ser de uma forma exagerada, mas também não ser de uma forma muito travada, de como você se portar. Essa parte mesmo de apresentações de trabalho, de entrevistas de Entrevista de emprego. emprego, essas coisas, entende? Que são do dia a dia, Sim, que se isso não trabalha isso também no autista, ele vai ter mais dificuldade no futuro. E é por isso que a gente fala aqui como a gente fala a gente tá falando, tá batendo mais esses novos episódios, a gente tá focando mais nisso, de como ensinar a criança autista a se comunicar e não simplesmente falar. Porque se fosse somente falar, seria ainda raso, não seria funcional, na verdade. Você falou essa palavra funcional, eu já estava com isso na cabeça. Aí você falou, eu vou puxar o gancho. Eu li um texto muito bom hoje de um autista que eu não a conhecia. E o nome dela é Sinara. E ela fala sobre a comunicação funcional. Porque às vezes a gente fica muito, fala funcional, mas a gente esquece que, na verdade, a gente tem que falar comunicação funcional. Por quê? Quando a gente trabalha a comunicação, a gente trabalha a comunicação verbal e não verbal. Então, às vezes, o autista ele fala, mas ele tem muita dificuldade na parte não verbal. Por exemplo, a gente acaba repetindo, mas é porque é para fixar a questão das pistas visuais, né? Você tá ali falando. Eu conheço alguns autistas adultos, assim, que já até fiz lives com eles, que eles mesmos falam assim, eu falo muito, mas eu tenho dificuldade de entender se o outro está interessado no assunto, se o outro já está cansado, se o outro quer mudar de assunto, né? Então, essas coisas assim de expressões, se o outro tá triste, se o outro tá chateado, se a pessoa não falar, eles não conseguem perceber. E tem até autistas que são pouco expressivos. Sim. E aquela coisa também que a gente falou da voz e da expressividade, não só para neurotípicos, porque a questão também no autismo, alguns falam mais baixo, outros já falam mais rápido, outros falam mais devagar. Então, isso também a gente consegue trabalhar, só para complementar aquela coisa, aquilo que a gente falou de oratória e expressividade, a gente também trabalha. Só que Também assim, trabalho no autista. Eu só falei isso sim, especificamente porque isso é no nível mais avançado que, digamos, pessoas que não são autistas geralmente trabalham com fono, sim, entendeu? sim. Essa parte da prosódia, né, da entonação. É um nível mais avançado. A pessoa já fala, já se comunica, Mas ela quer melhorar mas que ela a melhorar. oratória, né, a Quer ser mais expressividade. eficaz na forma que se comunica. Sim. Porque a mensagem, numa palestra, quer passar uma mensagem na palestra. Aí você quer que essa mensagem seja entendida da melhor forma Foi possível. porque a gente falou sobre isso e eu acabei esquecendo, né? Porque isso também precisa ser trabalhado nessa questão de, às vezes, fala muito uma voz muito baixa, ou então fala muito rápido, ou muito devagar. Então, tudo isso precisa também ser trabalhado, ajustado. Então, você vê, Carla, que o maior erro que os pais cometem na hora de em relação à fala e à comunicação, é enxergar a fala como objetivo final e negligenciar todo o resto? Olha, eu não vou dizer que todos fazem isso, sabe? Pelo menos quem já me acompanha há um bom tempo e assiste todos os vídeos e podcasts, sabe que eu já bato nessa tecla já tem um bom tempo. Mas sempre tem uma pessoa que é nova, que acabou de receber o diagnóstico, que quando recebe o diagnóstico é muito difícil e aí fica, será que meu filho vai falar? Será que meu filho vai aprender? Será que ele vai brincar com outras crianças? Vem aqueles questionamentos, é normal, né? A gente sabe que isso acontece, pelo menos a gente recebe muitos relatos e sabe que isso acontece. Então os pais acabam colocando realmente as energias e todo o trabalho na fala, principalmente os que acabaram de chegar. Mas é importante saber que existe
todo esse leque, né, de possibilidades de comunicação. E a gente precisa focar na comunicação, porque é aquela coisa, sabe? É, a comunicação, se você trabalha a comunicação, que eu, no meu ver, né, que a gente conversa aqui, deveria ser o foco, a criança ela só tem a ganhar. Por quê? Porque se ela começar a falar, ótimo, vai ser uma comunicação aumentativa. Eu conheço autistas adultos que falam, mas quando estão em crise, eles não conseguem falar, porque eles estão sobrecarregados sensorialmente. Então, eles não conseguem expressar as emoções, as necessidades. E eles usam o quê? A Carol Souza do Autistando usa a escrita, existem outros que usam a comunicação alternativa. Então, eles falam, mas em certos momentos eles não conseguem, principalmente quando eles estão Sobrecarregados. sobrecarregados, eles não conseguem. E se a criança, por algum motivo, não vier a falar, ela vai ter uma forma de comunicação, ela vai poder se comunicar com o outro. Então, acredito que assim, a criança só tem a ganhar, o adolescente. Falando assim de uma forma um pouco mais geral, se você trabalha bem as habilidades comunicativas como um todo, a não ser que a criança tenha uma outra dificuldade associada, ela vai acabar falando. A não ser que ela tenha outra questão, como por exemplo uma apraxia eu não sei se existe a apraxia mais severa. Não Então, sei eles se têm os níveis tem de os níveis, né? gravidade. A não ser Agora, que eu ele não sei tenha, se eles colocam. Agora, não. Porque não tenho. Eu sempre digo não é isso. só Não é especialidade minha da especialidade. Não, não apraxia. tenho formação ainda, mas pretendo fazer minha certificação. Ia fazer ano passado, né? Mas vai ser a pandemia. Deixa eu ver. Eu acredito que eles voltam em leve e agora moderado severo. Ou tô na dúvida se é 1, 2, 3, mas enfim. Tem os níveis Mas essa também. questão, a não ser que a criança tenha outra dificuldade, outra questão que realmente dificulte a fala, o movimento, ela vai acabar desenvolvendo, adquirindo essa fala. Na verdade, se você trabalha comunicação, claro, não vão ser todas as crianças, tem crianças que têm outras condições associadas que acaba dificultando isso. Por isso que é um dos motivos também que a gente não diz, olha, nosso curso vai te ajudar a ensinar a criança a falar. Porque cada caso é um caso, então estaria sendo um pouco desonesto, na verdade. Isso é totalmente irresponsável e desonesto. Possa ser que tenha alguma pessoa que faça isso, que venda uma coisa do tipo, mas não é correto, não é honesto, não vai de encontro com os nossos valores. É, e, sinceramente, eu até brinco, né? Uma vez eu conversando, quando eu conheci esqueci o nome dele agora, um psicólogo aqui em Aracaju, a gente estava conversando sobre isso. Que o nome dele é difícil. E aí estava conversando sobre isso, aí eu falei assim, olha, se fosse para vender um curso, né? Tipo, ensine o seu filho a falar. Então, o seu filho vai aprender a falar em tantos dias. Eu estaria milionária ou bilionária, sei lá, porque realmente é o que os pais buscam, é o que eles querem. Mas eu preciso entregar e ensinar o que é o correto. Não vou ensinar o que vai ser benéfico para mim, no caso, no sentido do meu filho, no bolso do financeiro, né? Se fosse uma pessoa desonesta, dizer, não, eu só quero ganhar dinheiro, o meu foco é apenas ganhar dinheiro. Então, eu vou ensinar que com o meu curso a criança vai sair falando. E não é assim e que acontece, né? Por isso que é importante a gente deixar isso claro, até para a pessoa já ficar esperta, né? Com os charlatões que sempre aparecem pelo caminho no mundo do autismo, né? Prometendo mundos e fundos. Então, é importante a gente ter isso em mente. E trabalhar as habilidades comunicativas, as habilidades sociais. O psicólogo é muito importante, é um parceiro muito importante, porque trabalha a parte também das emoções, de identificar as emoções, de Porque isso relacionar as também é emoções. comunicação. Sim, porque para que o autista consiga expressar o que ele está sentindo, ele precisa ter vocabulário emocional, ele precisa saber o que é triste, o que é alegre, o que é chateado, raiva. A gente começa com as emoções mais básicas, né? Tristeza, raiva, alegria, medo, nojo, e depois a gente vai ampliando. E aí, à medida que ele vai identificando, depois relaciona aquela emoção com algum acontecimento, com alguma pessoa que fez ou falou algo, né? Então a gente vai cada vez mais expandindo essas habilidades também sociais, de você saber como você se portar em certos ambientes, ou até mesmo o que você falar, o que você não falar, por exemplo, se você está numa igreja, em um culto, uma coisa assim, você não vai falar alto, você não vai, entende? Então, essas coisas assim que às vezes passa batido mesmo, em que você precisa trabalhar. A questão de amizades também, como você chegar para fazer amizade. E no Amor no Espectro, eles tratam bastante a parte do relacionamento amoroso, mas tem um trechozinho que é um workshop que é para você também fazer amizades.
E aí você vê que às vezes eles não sabem muito o que falar, o que perguntar, como se apresentar, entende? Então, tudo isso é importante. Então, isso entra na parte de habilidades sociais e Comunicativas. comunicativas. Agora, falando, porque esse é o tema central, né? Meu filho já fala, ainda preciso estimular, ainda preciso trabalhar a comunicação. Ainda vem. E o que falar para os pais, que no caso alguns até foram pais dos pacientes seus, que quando a criança autista começa a falar, esse é um erro um pouco recorrente, eles acabam deixando de lado a terapia. Olha, eu sei que os pais eles têm o direito de escolha, né? Decidir o que eles acham que é melhor para o filho deles. Mas eu acredito assim que o nosso papel é trazer a informação. A gente traz a informação, conscientização. Eu sempre digo aqui que a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para ensinar, para informar. E ter isso em mente, que não é simplesmente levou para terapia, começou a falar, não precisa mais, tirou da terapia. Você falou, eu lembrei de um caso de um paciente meu, que a mãe, quando ele começou a falar bastante, ela começou a ficar cansada, começou a reclamar das terapias, começou a faltar, dizer que não queria levar mais, que não precisava. E aí, só sei que ela mesma decidiu que não queria mais continuar, nem comigo, nem com nenhum. Aí eu fiz um relatório. E aí, pouco tempo depois, ela voltou para a neuropediatra disse, não, mãe, ele precisa, ele ainda precisa, ele ainda... Isso. Não, que eu já tinha explicado. Aí lá vem ela de novo falar comigo pra gente voltar o tratamento, enfim. Então, acontece, né? Só que assim, eu não sou o tipo de pessoa... Você me sabe, você me conhece, eu não sou o tipo de pessoa Você que conhece fica... um pouco? Eu não sou o tipo de pessoa que fica adulando. Eu não sou o tipo de pessoa que fico forçando o outro a fazer algo que ele não quer. Porque não adianta. Se ele continuasse comigo, ele ia ficar a mãe levando cansada, reclamando, achando que não precisava, aquela coisa toda, entendeu? Então eu conversei, expliquei, deixei tudo claro e fiz o relatório e entreguei. Até que depois de um tempo ela percebeu e a neuro também alertou que ela precisaria retornar para o atendimento fonoaudiológico. Então, às vezes, os pais podem chegar a esse extremo de parar mesmo e depois voltar. Tem alguns pais, inclusive, que os filhos já receberam até alta das terapias. E engraçado que, às vezes, eles perguntam assim. Eu já vi nas caixinhas de pergunta de. Não lembro quem foi, mas eu acho que foi de uma neuropediatra que eu acompanho, foi de uma psicóloga. Que ela falou assim: tem como dar alta e depois voltar para terapia? Pode acontecer. Pode acontecer. Porque, por exemplo, a criança, ela, digamos que ela aprendeu as habilidades que eram necessárias para aquela idade. E tá ok, beleza, vamos dar alta. Só que a gente sabe que à medida que a criança vai crescendo, novas demandas vão surgindo. E ela precisa aprender também novas habilidades. E muitas vezes os pais e ele, não, ele ou ela, né, dependendo, a criança não consegue dar conta, não dão conta sozinho. Então, a gente precisa voltar para terapia. Então, isso pode acontecer, certo? Não é uma coisa assim, deu alta, então nunca mais vai voltar Está para a livre. terapia. Está livre para sempre. Até porque, como a gente falou, até pessoas neurotípicas fazem terapia psicológica, fonoaudiológica por N motivos, Sim, e vai, e volta, né? dependendo da Por necessidade. exemplo, você pode dar alta porque a criança já fala bastante, já consegue se comunicar de uma forma funcional, né? Eu falei falar, mas o sentido era comunicar, tanto de forma verbal como não verbal. E aí, mas ela voltou depois de uns 3, 5 anos para melhorar a questão da expressividade, da oratória. Porque fala muito baixo, então fala muito devagar, sabe? E aí vai para fono de novo, para trabalhar melhor essa parte da prosódia e tudo mais, da entonação da fala, né? Porque eu falo prosódia é o termo técnico, a entonação. Então pode ser que volte, certo? É que no caso desse meu paciente, ele não recebeu alta, a mãe que declarou a alta dele, entendeu? E eu não conversei, expliquei, mas não bati de frente, respeitei. Mas é importante a gente alertar que Porque isso é até uma coisa um pouco. é um amplo, é algo muito mais amplo do que a gente imagina que seja. Isso é até um pouco perigoso, os pais pararem a terapia, né? Sim, sim. No caso dela, ela não parou de repente, né? Ela conversou, eu expliquei tudo, mas ela decidiu não continuar, entendeu? Então ela não tinha na época o pai não levava com tanta frequência, assim, era somente ela, entendeu? E era cansativo, tudo mais. Então eu entendi, mas eu deixei claro que ainda não era o momento, entendeu? Então foi realmente algo É, que não foi algo que ela assumiu, sabe? Tipo, ela abandonou. Mas acontece também
Que tem uma aluna minha que ela disse que parou por conta própria, porque ela estava cansada, porque ela não estava vendo o resultado, porque ela decidiu estimular em casa, aquela coisa toda. Ela até brincou assim, olha, não me julgue. Eu parei por um ano. E aí depois ela retomou. Mas no caso da nossa aluna, o erro dela foi ter parado as terapias. A gente não indica que para as terapias, obviamente. Mas ela ainda tinha consciência que tinha coisa a Sim, trabalhar. ela é psicopedagoga, ela continuou fazendo algumas coisas em casa com ele também, entendeu? Não ficou 100% parado, não. Mas tem o caso dos pais que não têm consciência que tem que continuar estimulando, que acham que falou, tá bom, tem que parar. E aí eles param de estimular em casa, para as Param terapias, tudo. tudo. Para a E terapia, para de estimular. isso é ainda É, mais perigoso, né? com certeza. Porque a criança não está sendo estimulada de forma nenhuma, nem na terapia, nem em casa, e muitas vezes na escola também, não, ainda mais agora, né, que a escola é online, devido à pandemia. Então, no caso dela, ela ainda fazia algumas coisas, algumas atividades com ele, porque ela é psicopedagoga, e aí foi o que ela fez. Ela precisou de um tempo para ela poder se restabelecer e voltar para o eixo, procurar uma nova equipe e começar tudo de novo. E hoje ele está fazendo fono, psicólogo, TO, indo para neuro, tudo direitinho. Mas no caso dos pais que param tudo, tem o risco de, digamos, às vezes aquelas habilidades não estavam bem consolidadas, né? Sim, até da criança perder habilidades também, né? Algumas coisas que. Porque a gente sabe que precisa de repetição, né? Então, não é uma coisa que você ensina uma vez e você precisa de repetição, repetição, repetição. Para tudo no nosso É como, cérebro, é né? como, Para fazer sinapse, a gente precisa repetir as coisas. é como Então, se se você não ensinasse. repete, a criança pode perder a habilidade. Não, desculpa, foi. Eu não sei quem foi que cortou quem, mas tudo bem. É como se a criança, o pai ensinasse a criança a andar de bicicleta, ela andasse 2 vezes e aí pronto, já aprendeu de verdade. Quando na verdade aquilo não foi consolidado, né? Aí se para tudo, a criança pode desaprender, como você falou. Sim, é importante a gente repetir, repetir. A repetição, ela é importante, né? Não só a repetição juntamente com o lúdico, o afeto, o respeito, tudo mais, para que ela possa adquirir e aprender cada vez mais novas habilidades. E depois que aprende a andar de bicicleta, né? Assim Depois que que você aprende de consolida verdade. o aprendizado, é difícil você. Eu nunca vi uma pessoa que depois de muito tempo não lembrava como é que andava de bicicleta. Tem uma cliente minha de consultoria que ela falou: Nossa, tinha anos que eu não andava de bicicleta, eu achava que eu nem lembrava mais. Aí ela foi andar de bicicleta na orla com o filho e o marido. E ela disse: Eu achava que eu ia cair, que eu não ia lembrar. É que nem dirigir também, né? Quando você repete, 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 já fica meio que no piloto automático. Que é, na verdade, o medo que muitos pais têm da poda neural, né? Que, na verdade, é quando os aprendizados não são consolidados, aí o cérebro Acha que aquilo não é importante e e elimina. descarta. Por isso que fazer isso de mais consistência é até uma prevenção, porque a gente tem duas podas que são muito importantes. De 0 a 3. De 0 a 3 e a por volta dos 15, que Cada pré-adolescência, né? Entre 12 e 14. eu não vou lembrar exatamente a idade. Mas é na É na pré-adolescência. pré-adolescência, ali, por ali, Sim. naquela faixa. Na fase Aí, difícil na da fase, adolescência. são as duas fases difíceis, por coincidência, De 0 né? a 3 também. Que brincam que de 0 a 3 é a adolescência. Não, desculpa, de 2 a 3 é a Os adolescência da. terríveis 2 anos. Adolescência da criança. E no caso da adolescência, é por si só, né, já. É uma coincidência, mas é uma coincidência que ocorre junto com as podas, que é o risco da criança perder habilidades. Aí, se você não consolidar essas habilidades que, em tese, a criança aprendeu, é um risco lá no futuro, não é verdade? Até lá no grupo de alunos do PAP, uma aluna postou, acho que você viu, que para você consolidar uma sinapse nova, né, no cérebro, você pode abrir, por favor? Que tinha lá a quantidade de repetições e que numa brincadeira você só precisaria entre 10 e 30 repetições para poder Entendi. consolidar o Foi um aprendizado. estudo científico que mostrou que Sim, é que eu não sou boa de números, você sabe, tudo né? bem. Mas foi um estudo científico que mostrou que a repetição consegue uma velocidade e a repetição com significado, com Sim, com diversão, emoções, com emoções positivas, aceleram o processo. que no caso seria brincadeira, né? Porque é o que eu sempre digo, né? O brincar é o trabalho da criança, a E forma como ela aprende, né? quando você aprende feliz, você aprende mais rápido. Com certeza. Você lembra do exemplo do professor, né? Quando você gostava muito do professor, a gente tinha uma motivação a mais para também se interessar pela matéria. Quando o professor não era muito legal, não era muito interessante, a gente tinha uma tendência a se desmotivar mais rapidamente. Isso me lembra com 14, 15 anos. Eu sempre fui bom em matemática. Ao E contrário de mim. Não, não era que eu não era, não era que eu era, não é que eu era ruim. É que eu me esforçava muito para poder tirar nota boa, mas é que não era a matéria que eu mais gostava, entendeu? Aí eu
Aí eu sofria. Eu sempre fui bom em matemática e no ensino fundamental eu tive bons professores que eu gostava e tal. No ensino médio eu comecei com a professora que eu não gostava muito. Foi a época que eu tirei, acho que eu tirei um 3 em matemática. Meu primeiro zero foi em matemática no terceiro ano do ensino médio. Nunca tinha tirado zero na vida. Não, eu tirei um 3. Isso na faculdade é normal, tomar esse choque assim. E eu já esperava. Sim, sim. Mas no ensino médio não. Aí eu, nossa. No ano seguinte as notas boas voltaram. É porque trocou de professor. O professor era. O do segundo ano era muita gente boa, o terceiro ano também. Mas o primeiro ano foi triste, porque não, a professora não tinha tanta conexão. Não sei, talvez tenha sido isso, sei lá. Mas me lembrou. Agora, Carla, essa pergunta pode parecer meio óbvia ou redundante a essa altura do podcast, mas o que é mais importante? Se fosse para os pais escolherem trabalhar a comunicação ou a fala? Nenhum dos dois, né? Porque uma coisa não anula a outra. Quando você trabalha a comunicação, consequentemente você também está incluindo a comunicação verbal, ou seja, a fala. Então não precisa você trabalhar uma coisa para anular a outra. As pessoas às vezes gostam de fazer essas comparações, né? Dizer tal coisa é mais importante do que outra, então eu vou focar mais nisso. Quando a gente entende que não existe isso de um ser mais importante que o outro, a gente consegue juntar e trabalhar as duas coisas. Porque a gente entende que a comunicação é algo mais amplo e a gente trabalha a fala na parte da comunicação verbal e, de quebra, acrescenta com a comunicação não verbal, que a gente falou ao longo desse podcast todo sobre a importância da comunicação não verbal. Então a resposta é nenhum dos dois. Porque uma coisa não vai anular a outra, não impede você trabalhar. E quando você foca na comunicação, você está, consequentemente, trabalhando também a fala, né? E quando você foca somente na fala, você corre um grande risco de eliminar todas as outras habilidades que são importantes para linguísticas e de comunicação não verbal também, que são extremamente importantes. Então, no caso, os pais só focarem na fala, pode acontecer da criança falar e eles se frustrarem. É aquela coisa, você acha que aquilo é o topo, mas quando chega você percebe que não é aquilo que realmente você esperava, né? E pode acontecer também, por exemplo, como aconteceu com vários autistas adultos que eu conheci e que eu até entrevistei no meu quadro Voz do Autista, que só foram receber o diagnóstico tardiamente, ou seja, na vida adulta ou na adolescência. Como eles não tiveram atraso de fala, que é o que normalmente os pais falam, né? Então, ele falou no tempo certo. E aí os pais não perceberam essas nuances da comunicação. Não perceberam que o filho ou que a filha tinha dificuldade inicial na interação social, que tinha dificuldade de sustentar, que tinha dificuldade em responder perguntas ou fazer comentários, de ler as expressões faciais. E aí, quando eles receberam o diagnóstico lá na frente, na vida adulta, que aí foi que os pais perceberam, nossa, eles falam, por que eu não percebi isso antes? Porque eles não tinham realmente o acesso à informação, não tinham esse conhecimento. E aí hoje eles veem que os filhos falam, mas que tem muita dificuldade de comunicação, principalmente comunicação não verbal. Uns mais, outros menos, porque a gente sabe que nenhum autista é igual ao outro, mas assim, que lá no passado passou batido, por quê? Porque a criança falou lá entre um ano e meio, às vezes com 2 anos, mas era aquela coisa, ele falava, mas ele não se comunicava assim, digamos, ele não se comunicava de uma forma funcional, né? E aí acabou que passou despercebido, né? E você acabou não levantando esse ponto, que é aquela coisa do pai. Eu acabei falando, mas você Das, tocou no outro ponto que também é muito pré-linguísticas. interessante. Não, é o pai acabar se frustrando quando a criança começa a falar. Sim. Porque só sai a colalia, por exemplo. Ou então acontece, como eu falei do caso do meu paciente, dele só nomear, né? Ele só nomeia as coisas. Você pergunta o nome das coisas, ele fala e mostra. Ou então ele tá brincando, ele começa a nomear. Mas ele não tem uma iniciativa de chamar, vamos brincar, de pedir ajuda. Ele só pediu 2 vezes, uma vez falando ajuda, outra vez entregando objeto, de responder perguntas, comentários, entendeu? Ele fala já, mas ele não se comunica. E foi interessante também a gente ter falado sobre isso, porque quando eu comecei com ele não falava nada. Aí ele começou com as onomatopeias, o auá, o bé, as músicas por causa da música do Seu Lobato, que eu cantava pra ele. Quando começou a pandemia, eu comecei o acompanhamento online com os pais, né, dando as orientações por meio da consultoria. E aí ele começou a falar algumas palavras. E eu percebi que no início o pai deu uma relaxada, principalmente o pai, que é o que fica mais tempo com ele e estimula diretamente. Minha mãe trabalha mais tempo do que o pai. E aí o pai deu uma relaxada, eu precisei ir lá e conversar com ele e explicar tudo isso que a gente conversou aqui hoje, de que a comunicação não é só falar, que tinha várias outras coisas que precisavam ser trabalhadas. E aí eu falei que ele não tinha intenção de se comunicar, que ele ainda não tinha atenção compartilhada, que
tinha que trabalhar com a linguagem não verbal, porque ele não aponta, ele não... e várias outras coisas. E aí ele começou a entender que as coisas eram muito mais amplas e complexas, digamos assim, e ele começou a valorizar mais a parte da comunicação como um todo, e não somente a fala, porque senão ele ia... eu percebi que ele ia relaxar total, assim. Achava que não precisava fazer muitas coisas mais. No sentido assim, não que ele pensou em parar a terapia, mas ele achou que não precisaria ele mais estar estimulando tanto em casa, entendeu? Fazendo a E parte dele, assim, para dar continuidade. que é o erro mais comum que os pais cometem, né? Bem, mas acho que a gente já bateu um bocado nessa tecla hoje, Sim, né? para Foi, não ficar repetitivo, né? foi um podcast inteiro falando disso, na Sim, verdade. justamente para que fixe, né, a informação e que vocês levem para a vida de vocês, né? Pratiquem principalmente. Tenham consciência disso, porque se puderem também assistam ao Mundo Espectro na Netflix, que vocês vão entender basicamente do que é que a gente está falando aqui, do quanto que é difícil muitas vezes você conseguir uma amizade, fazer uma amizade, até mesmo iniciar um relacionamento amoroso, marcar um encontro, se você tem tantos déficits na comunicação, né? E relacionamento já é difícil sem autismo, né? Ainda. Com certeza, relacionamento. Eu até falei para minha psicóloga hoje. Eu adoro gente. Não sei se você ouviu, que o atendimento é online, mas você estava de fone. Eu disse, eu adoro gente, adoro conversar com pessoas, adoro conhecer gente nova, adoro viajar, fazer curso para conhecer gente. Mas se relacionar é muito difícil. É muito, 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 muito difícil. E tem dias que a gente tá tão cansado, suga tantas nossas energias, que você fica assim, nossa, hoje eu não quero falar com ninguém, hoje eu não quero sair de casa, hoje eu não quero me relacionar com ninguém. Só que é um pouco difícil, né? Porque a gente tá aqui, nós dois, o dia todo, né? O tempo todo. Você é casado aí. Eu sou casada, né? Que bom que a gente se relaciona bem, né? A gente tem nossas brigas, obviamente, que nós não somos um casal perfeito, mas a gente tem comunicação, que é esse é o grande segredo, né? Toda vez que você vê casais falando assim, qual é o segredo, não sei o quê. Muitos falam respeito, confiança, amor, mas eu percebo que muitos falam sobre a questão da comunicação. A comunicação, ela é essencial para todos os relacionamentos, né? Não só amoroso, como de amizade, trabalho. A gente precisa se comunicar de uma forma, como eu posso dizer, uma forma eficaz, de uma forma também respeitosa, né? A gente conseguir passar as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas emoções, sem precisar atingir, ofender, magoar o outro, né? Então, até falei com a minha psicóloga isso hoje, que eu percebi que em momentos que eu estou chateada, com raiva ou magoada, o melhor é eu me retirar do que eu ficar em uma conversa que eu sei que não vai render muitos frutos e que eu posso falar coisas que eu posso depois me arrepender. Então, eu prefiro me retirar, me acalmar para depois voltar. Spoiler, Carla se estressa. Claro, como me estresse, sou humana. Mas a comunicação, ela é muito importante, sabe? E é difícil, né? É difícil para nós neurotípicos, imagine para os autistas, que a configuração cerebral deles é diferente, né? Tanto que um dos critérios diagnósticos é o déficit na comunicação social. Então, eles realmente não é porque eles são mal educados, arrogantes, indiferentes, falsos, ou tantos outros adjetivos que as pessoas falam. Não é nada disso, é uma dificuldade. Eles têm dificuldade na comunicação e na socialização. E é o nosso papel, enquanto terapeutas, enquanto pais, professores, quem estiver aqui me assistindo, ajudá-los nesse processo de comunicação, de socialização e de inclusão. É espaço para acolher, não para julgar, né? Ele já tem muitas dificuldades para ter mais dedos apontados, né? Bem, pessoal, acho que a gente bateu muito nessa tecla. Espero que se você tenha chegado até o final desse podcast, você tenha entendido a importância da comunicação como um todo e não somente da fala. Esse foi mais um episódio do AutismoCast. Se você quiser acompanhar nos outros episódios, pode assistir no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou no agregador de podcast que você preferir. Um abraço e até mais. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Essa câmera deu defeito. Eu esqueci. É. Tchau, tchau.